Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. Para ter qualidade de vida, temos que ser cidadão. E para ser cidadão, tem que explanar as coisas, tem que participar, tem que saber como é que a cidade vai. E hoje eu tenho um convidado aqui que já é muito conhecido nessas câmeras. Já apresentou programa, já várias entrevistas aqui, mas hoje nós vamos tentar mostrar o cidadão que pouca gente conhece. Aquele cidadão que passou trabalho na vida desde cedo e que hoje é um homem bem-sucedido, é um homem que tem filhos todos formados, médica, gente que tem um alto cargo. Procurador federal, uma professora. Pedagoga. Então, assim, é um cidadão resolvido, bem-sucedido, trabalhou muito pela cidade, ainda quer dar sua contribuição, fundou praticamente, é um dos criadores da Semana Farroupilha na cidade. Então tem muita história, mas nós queremos saber a história do cidadão hoje, Ana, e não a história do político. E como chegou um político, vai chegar, mas nós queremos saber do cidadão. Obrigado por ter aceito o convite. Bem, Garcia, quero te agradecer já de antemão pelo convite e dizer que é uma alegria, uma poder vir aqui conversar contigo. Essa comunidade farroupilha que amo, que me adotou numa época um pouco difícil, nós que viemos lá do interior. Então, quero te dizer que é um prazer e vamos conversar então quem que é esse Xiru, quem é Iano, da onde vem esse rio-grandense, esse gaúcho. A primeira pergunta que eu faço para o cidadão, Iano, é o seguinte: tu conheceu hoje a Terezinha, não tem os filhos ainda, no primeiro conhecimento, mas tu vai ter que dizer para ela do fundo do coração quem é o Iano. Então, quem é o Iano hoje para os telespectadores, mas pensando para conquistar a Terezinha, para ter essa família boa que tu tem hoje? Olha, Garcia, para te dizer para a comunidade, eu sou um filho de uma germinação de várias etnias. E tenho alemão, português, e tenho também uma forte ascendência no índio Guarani, da minha mãe, parte materna. Eu tenho uma veia de uma avó que era filha de uma bugra, de uma índia. E aonde meu avô trabalhou, foi subdelegado em Ronda Alta, em Constantina, e ali minha mãe conheceu meu pai, que era uma outra família dos Aguiar, e ali fizeram um matrimônio e com isso nasceu os filhos e nasceu a minha mãe e meu pai. E ali casaram, ali em Ronda Alta, nasceram minhas duas primeiras irmãs, que nós somos em 5, 2 irmãs e 2 meninos, 2 guri mais novo, e eu sou do meio. E aí nós fomos para o município de Palmeiras, no interior de Palmeiras. Mas naquela época os municípios eram uma sesmaria, era enorme. Ali Palmeiras pertencia a toda aquela região da Grande Federico, ali Rodeio Bonito, Pinhal. E eu nasci, na verdade, no Pinhal. Pinhal era um pequeno distrito de Palmeiras e pertencia esse distrito de um distrito mãe maior que era Rodeio Bonito. Mas nem Pinhal e nem Rodeio era um município. Município era Palmeira das Missões. Rodeio Bonito veio se emancipar 4 anos depois que eu nasci. E mais tarde veio Pinhal se emancipar de Rodeio Bonito. Então, na verdade, eu tenho várias pátrias. Sou palmeirense de raiz, de umbigo sou do Pinhal, e de registro sou rodeiense. Mas sou da região missioneira, sou da costa do Rio Uruguai, aonde com 20 dias atravessemos o Rio da Várzea de balsa, com uma charrete puxada a cavalo com a minha mãe, para nós irmos para umas terras que meu pai comprou no distrito de Saltinho, mais precisamente Salto Velho. Se Saltinho já era longe, o Salto Velho, imagina vocês, era mais no fundo daquele município. E 20 dias atravessemos essa balsa com o rio, metendo água de charrete. O meu pai, a mudança, depois vinha a carroça e nós ia com a charrete. E ali tive minha infância. Até que idade? Ali fiquei até 9 anos. Foi uns anos que eu tenho na memória, uma boa parte, porque o destino não me deu alguns direitos. Eu não tive muito direito de ser criança.
Hoje a gente vê aí as pessoas brigando, reivindicando, e que temos que reivindicar, a criança ter o direito. Mas eu fui para a roça com 7, 8 anos. Sou de uma família que o pai era muito andarengo, ia para a cidade, ficava 5, 6 dias, e nós tínhamos que ficar na propriedade. Defendendo a família. Criação de gado, criação de porcos, enfim, ovelha, nós tínhamos de tudo, cabrito. E nós tínhamos muitos meeiros, as pessoas que trabalhavam por porcentagem. Na terra de vocês. Então nós tínhamos 4 colônias de terra. Opa, era Isso grande. era um bom pedaço. Então nós tínhamos aqueles meeiros que tinham um pedaço e era um agregado, que tinha sua casita lá e era que trabalhava para nós. Então nós plantava muito feijão, soja, milho principalmente para ter o alimento para os animais, mas tudo braçal, tudo a boi, arado, plantar com a máquina. E eu tinha que correr para trazer o lanche das 10, o lanche das 4 e quando não ajudar minha mãe a preparar o almoço para esperar a maioria desse povo que almoçava na casa nossa, na casa grande que a gente chamava, para poderem trabalhar. Então ali fiquei dando esse costado todo esse tempo, trabalhando junto com meu pai e com a minha mãe. E aí quis o destino, e nós já estávamos crescendo lá fora, nós tínhamos um colégio dentro do potreiro de propriedade do meu pai, que tinha um coleginho pequeno, era as Brizoletas, aonde tinha um quadro que tinha um risco. Uma parte era para a primeira série, a outra para a segunda, a outra para a terceira e a outra para a quarta. Tudo numa sala só. Era formatura já, que daquilo já era, tu já estava pronto ali no interior, tu tinha que ir lá para o centro, para a cidade, para a sede, para tu estudar. Numa sala só, a mesma professora, Tudo, mesmo 4 professor. turmas. E o professor nosso passava os temas e pegava o bodoque e ia caçar atrás do colégio e nós ficávamos ali fazendo, copiando e sabe como é que é, né? A gurizada não tem muito espírito de ficar em silêncio. Então eu tenho essa dificuldade e falo até com sentimento. Nós não tivemos um bom polimento na nossa formação. Gostaríamos nós de ter essa liberdade que tem essa gurizada hoje, o acompanhamento que tem a educação hoje. Mas, bueno, aí minha mãe... 9 anos. Com 9 anos, meio se desentendeu com meu pai, porque era muito andarengo, para lá e para cá, resolveu levar nós para a cidade, porque precisava dar estudo para nós. Tá certo. E ali não tinha. E o meu pai não queria que nós ficássemos lá no campo. E aí se mandamos para Planalto. A minha mãe pegou 2 vacas de leite, uma carroça, ela teve antes lá, alugou uma casa. E a minha mãe se empregou num colégio para fazer a faxina nos intervalos dos turnos da manhã para tarde e da tarde para a noite. As meninas, que eram as mais velhas, não tinham muito como trabalhar, porque naquele tempo não tinha serviço para moça. Era faxineiro, lavar roupa, fazer renda, alguma coisa. E aí a minha mãe teve a criatividade daquelas 2 vacas de leite que levou, percebeu que no colégio não tinha merenda no intervalo para a gurizada. E pediu autorização lá para a direção do colégio, se ela podia botar o guri dela, vender uns docinhos ali. E aí ela fez, então, do resíduo, do leite que sobrava das vacas, que tinha leite, ela farta, as vacas botavam bastante leite, e aí faz os doces de leite. Doce de leite. E quem é que vendia? E eu ia diário, o Iano foi para lá vender, dentro de um bornal. O que é um bornal? É um cesto que vai na boca do animal para quando está lavando milho não comer as folhas. E ela tinha levado um daqueles, não sei por que dessa, e ela lavou bem aquilo lá e ela fez um cabo, não, de ferro, de arame. Poxa. De arame. Que é para o boi não comer a folha do milho ou daquilo que está lavrando ali. E aí fui caguear na mão vendendo o doce de leite ali. E aí eu comecei a me envolver na cidade, e aí criamos então uma lancheria ambulante. Olha. Fizemos uma tábua, no qual tinha uma corda que ia aqui, e a tábua vinha aqui no peito, um pouquinho para baixo, e nós começamos a botar doce de leite, pé de moleque, bolinho e pastel. Mas já virou uma lancheria. Aí uma lancheria ambulante, nós ia vender. Nós, quem? Tu e teus irmãos? E eu solito. Aí teve no lado uma vizinha, o seu Baraim, que hoje o filho, que era meu amigo e depois começou a vender comigo na cidade, o Antônio, que é prefeito. A 4ª vez ele é prefeito de Planalto.
o Antônio Baraim. E aí então ali ajudamos a criar meus irmãos, então para complementar a renda. E logo mais meu pai teve um problema sério lá no interior, meio desentendeu com os agregados, arrebentaram meu pai com a tunda de pau lá e quebrou a cabeça dele. E aí ele ficou em coma, meio que vai, não vai. E aí nós pelemos para a mãe trazer ele. E Planalto tinha um médico, um boliviano muito bom. E ele disse, eu vou, se vocês deixarem comigo aqui, eu vou tratar ele. E ele tratou em casa, no começo no hospital, depois em casa, fez um dreno na cabeça do meu pai. E o meu pai, depois de uns 30 dias, começou a reagir e salvemos ele. Olha só. Daí não dava já para ir lá para o campo. Ele tinha se encrencado com os agregados lá. Venderam, passaram nos cobres. E que meteu a mão numa agregada lá e não gostaram. Imagina. E aí então vendemos a propriedade e daí viemos para o Alpestre. De Planalto para o Alpestre. 12 anos por aí, 11 para 12 fomos para o Alpestre. Planalto foi uma passagem pequena, uns 2 anos. E daí fomos para o Alpestre. Compramos então um açougue, meu pai daí com o dinheiro dessas terras. E ele sempre lidou com gado, porque ele era aqui na região de Quatermão, de perto de Erechim, ali perto da Ronda Alta. E meu pai sempre gostou da lida do gado. E lá em Alpestre tinha um açougue para vender, ele comprou um açougue que era do seu Léo Roto. E ali nós fomos. Então, como eu era o guri mais velho, depois foi nascendo os outros guri, é claro. Mas eu que tomava conta com a minha mãe nas carniças. Com que idade? Com 10 anos? Com 12 anos, 11 anos, eu carneava um boi sozinho. Olha só. O meu pai, às 6 horas da manhã, eu ia buscar a primeira garrafa de cachaça. E quando era 9, 10 horas, ele não tinha mais condições de trabalhar. E aí eu aprendi a sangrar o lixo, a corear, fazer tudo, a separação da carne e levar para o açougue. E ele lá ficava vendendo e nós ficava salvando o resto da miudeza com a minha mãe para vender no açougue para melhorar a renda de cada res. A renda da família então ali começou-se uma outra parte da minha vida e fiquemos por tempo com o açougue. Ia bem, mas infelizmente a questão particular do meu pai de novo, umas namoradas lá, se Deus acertou com a minha mãe e se desentenderam. E aí meu pai quis ir embora, meio que se separar da mãe. E ele foi então para Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Hoje você fala do Mato Grosso, naquela época era do Paraná. Os gaúchos iam para o Paraná. E aí ele tinha já uns animais, uns cavalos, o açougue, e eu era já bem treinado. Ele disse, tu fica cuidando para mim aí, atenda esses bichos, que eu vou para o Paraná aí, vou ver se eu arrumo lugar, e depois eu volto. E lá eu fiquei um bom tempo, levando, e ele foi para lá e voltou. E aí veio e me pediu, tu não quer ir comigo? Daí eu disse, não, tem que ver com a mãe. Aí, Toma um pouquinho d'água aqui. É uma história de muita luta, né? E desde cedo, né? Daí a minha mãe disse, não, acho que é bom, temos 5, vai um com ele, teu pai tem problema da bebida, então tu vai para cuidar dele. Olha só. E aí eu fui, fiquei quase 2 anos, no interior de Santo Antônio, num lugar chamado Sede União, que é perto do município, também causalmente Pinhal, lá perto de Ampere, no Paraná. E aí fiquei lá 2 anos, a saudade da mãe dos manos era grande, o pai também. E aí sei que mandei comunicação para o Rio Grande que eu vinha embora. O pai não queria que eu vinha, mas daí eu mandei uma carta para minha mãe e ela foi lá me buscar. A mãe foi buscar? Foi. E aí ele ia ficar sozinho, mas eu queria naquela época, ele já não estava, você passava nas bebidas e tal, e eu queria vir embora com a mãe. E aí ele sabia que o Bondeca Carcava não tinha dinheiro para vir. Daí ele sabia que a mãe não tinha, e daí eu tinha um relógio, marca ferro, comprado lá na Argentina, banhada a ouro, era um xodó. Daí ele não queria dar o dinheiro dos manos, vem cá rapaz, mas tu não compra o meu relógio, pai? Hoje eu diria um 1.500, um relógio daquele. E aí eles, não, 800 pila por aí, o Tedô disse, não, mas então tá bom, não serve, que não deu para vir embora. E aí eu vim embora. Vendeu o relógio pro próprio pai. E aí voltei, então, para Alpestre.
Aí minha mãe estava ali, funcionária. Que idade já tinha nessa época? Eu já estava com uns 13 para 14 anos. Aham. E daí encontrei meus irmãos, minhas meninas tentando trabalhar, ajudando minha mãe, os guris estavam crescidos. E aí fui para a luta. A mãe também estava de serviço no colégio, cuidando do colégio, e daí vim para lá e comecei a fazer biscate. Mas também voltei à velha atividade que era vender pastel, vender pé de moleque lá no colégio, nesse colégio que ela limpava. Já era um empreendedor. E aí começou a surgir outros serviços, já comecei a vender picolé, e aí com a caixinha, depois começou a aparecer o carrinho de picolé, fui vender o carrinho, e daí já estava mais grandito, com 13 para 14 anos, comecei a fazer biscate, começou o tal de calçamento, aquelas pedras meio irregular, na frente das casas ficava a terra, e daí eu e um outro amigo, nós fazíamos a frente das casas. E aí começou a aparecer o primeiro emprego, eu já tinha quase 14 anos, de cobrador de ônibus. Opa! Da empresa Zardo, de Carazinho, fazer a linha de Alpestre a Iraí. Que foi bonito. Era um passeio todo dia. Andar de ônibus, tu tinha que pagar a passagem, e eu ia ser cobrador, e eu ia poder sentar no banco aquele da frente. Que alegria que eu senti. E aí trabalhei uns anos ali. Quanto tempo demorou? Trabalhei um ano e pouco, daí depois venderam para outra empresa, e eu acabei indo trabalhar numa outra empresa, fazia a linha daí de Alpestre a Nonoai, empresa Zardo. Gostou da profissão? E aí, já estava grandito. E aí eu me arrumei um emprego num posto de gasolina, na família Wenzenowski. Pouco lá, polaco? Polaco. Que a etnia forte de Alpestre é polonesa. E aí trabalhei muitos anos ali, sim, que eu caminhei minha adolescência para a juventude, e ali que eu acabei encaminhando o meu casamento, e trabalhei um bom tempo com esses poloneses, que um casualmente hoje é meu concunhado. Opa! E ali trabalhei e mantive muito tempo o meu serviço, porque eu fui do meu arredio, era um guri que inquieto, não parava muito sentado em colégio. Então eu tinha feito só aquele estudo lá do interior, e eu não ia para o colégio de noite. Os guris tinham que sair às 6 horas. E eu ficava até 8, 9 horas, o patrão lá tinha muito caminhão, negócio de puxar feijão lá daquela região, consertando pneu, trocando óleo, filtro daqueles caminhões. Então me queriam muito bem, e eu fiquei um bons anos. E aí a Terezinha era a mulher do meu patrão, a mulher, filha, cunhada, irmã da mãe, da irmã, da mulher do posto de gasolina. E daí eu passava, essa professora, ela disse, mas olha, rapaz, essa professora, vou dar uma chegada nessa professora aí, né, tia? E aí eu tinha me trazido para o Moral, e tinha começado os festivais de música. E aí, eu como era muito esperto, já gostava da gauchada, já comecei a cantar umas músicas, música popular brasileira. E a Terezinha apresentava esse festival. Ela era... E ali nós começamos a aproximar. E quando nós nós estávamos casados. Com que idade? Ali eu já estava com 19 anos. Casou muito cedo também. 19. E logo tive o meu primeiro filho, o Andrei. Que hoje é procurador federal. Hoje é procurador. E aí lá, Gracília, eu tive uma participação na política também. Já senti o que é o amargo da política. Mas não é só amargo já também. Ali no começo, no casamento, ali me arrumaram. Meu cunhado lá, o Grisa, era secretário do município, e lá tinha um governo, eu era muito amigo lá, e eu estava trabalhando num caminhão, puxando tora no mato, era muito judiado, me arrumaram então de motorista da prefeitura, patrulheiro e carregador, a carregadeira. Daí trabalhei na prefeitura naquela época que foi dos 4 para 6 anos. Acho que foi isso já em 86. Terminou em 86. 84 começou. Bueno, então tinha uma experiência, perdemos a eleição, e eu, como era o anunciante dos comícios, na época sempre falante, me deram férias, e eu que ia com uma TL, com 2 megafones, um para frente e outro para trás. Volkswagen. Atrás um amplificador desse tamanho, com microfones, às vezes dava uns roncos, uns gritos, e nós anunciávamos os comícios.
E aí fomos mal, perdemos, o prefeito tinha se perdido lá numa jogada e perdemos a eleição. Ah, não teve, o primeiro que foi para a rua foi o Iano. Aí que eu via tal de política. Fiquei um par de meses em casa e nem um companheiro veio lá. Vem cá, nego velho, como é que tu anda? Venha lá capinar minha horta para nós. Aí a política complicou. E ali que veio então, a Terezinha estudava em Passo Fundo, começou a dizer, mas vem cá, tia, por que tu não cria um emprego, uma profissão para ti? Eu na época, eu estava para trabalhar com caminhão, com um tio meu, com uma carreta. Mas daí eu ia ir para o mundo. Então, Iano, com relação a quando saiu da prefeitura, ficou um período meio parado ali, e daí veio a proposta de fazer o quê? Ser caminhoneiro? Pois bueno, apareceu essa proposta, eu ia trabalhar de caminhão de um tio meu com carreta, puxar madeira, ou eu ia trabalhar na Cíntia, que tinha os acampamentos, que eu era tratorista não, era da patrola, carregadeira e caçamba. Sabia tudo da lida? Sabia, mas só que tinha que ir, ficava 15 dias. Fora de casa. Tu saía de Alpestre, tu ia para Palmeira, tu ia para Panambi. E eu tinha um menino pequeno, e a Terezinha estudava fora. Aí que a Terezinha veio com a proposta de eu aprender a cortar cabelo. E com muito custo lá, ela me convenceu. Imagina, cortar cabelo, eu, um nego chiruzão aí. Não, daí então fomos num vizinho lá no município, lá um colega, um professor, o Suancir, e eu fui lá e comecei a me lapidar, aprender as coisas. E daí vi que dava para fazer a coisa, mas eu precisava de uma escola. E aí então me arrumou uma escola do Senac de Santa Maria. Olha só. Aí fui e fiquei em torno de uns 5, 6 meses em Santa Maria. Aí fui aprender a anatomia do cabelo, a divisão do cabelo, formatando o rosto, formatação do rosto. E ali peguei a profissão. E daí voltei para Alpestre, comecei a cortar cabelo e devagarito foi dando certo. Mas a minha mãe nessas alturas já estava aqui em Farroupilha, que veio com a turma, porque as irmãs tinham casado e precisavam trabalhar, vieram para cá, uns ficaram em Bento, depois vieram para cá. E a mãe veio com os 2 guris para cá. E aí eu vinha para cá e começou a saudade apertada da mãe, e eu fui muito ligado com a minha mãe. Imagina. E aí a mãe provocou, vem para cá. Aí nós viemos para cá. E a Terezinha veio junto? Terezinha, parceira, veio junto. Peguei um caminhão, aluguei uma casa aí, um caminhão, fomos olhar, era um caminhão, um truque cheio de coisa aí. Isso era que ano? Isso foi lá em 88. 88. 88 por ali. E daí veio pra cá, e daí me instalei, arrumei uma sala aqui na Rui Barbosa, ali no edifício Bender, do Bianchi. Ali fiquei, ali comecei minha profissão, e graças a Deus deu certo, o pessoal me conhecia lá fora. Imagina. Em pouquinho tempo o meu trabalho estourou ali. E daí fiz uma amizade muito grande, o Dr. Gelson Bregolin foi o parceiro de porta, e fiquei um bom tempo, ele não tinha secretária, eu ficava meio secretariando ele, o pessoal vinha ali para marcar os horários para ele, e depois se mudamos lá para o edifício, lá perto do Bradesco. Na frente do Bradesco. Lá que é o Bender, né? Lá é o Bender, o outro é onde tinha Rádio Espaço. Espaço, lá é o Bender. Ali, daí tinha o Claito também, daí tinha o Claito, o Gelson e eu. E aí, Gracir, a coisa foi andando e o povo vinha lá, e eu tinha um tal de telefone, aquele convencional, o pessoal se comunicava para lá e para cá. Tu era o meio de campo. Em 90, em 88, na edição do Majone Moroni. Aí eu tinha uma funcionária que ela tinha uma ligação lá com o Sérgio Zangali, por causa do cunhado dela, que vendia calçado para o Sérgio Zangali. Certo. Sei que essa gente me descobriu lá e vieram lá. O Zangali, o Moroni e veio o Sinhac, o Majone. Daí então comecei a apoiar para vereador o Sérgio Zangali e para prefeito apoiei o doutor Avelino Majone e o Moroni. E aí eles perderam aquela eleição para o Clóvis Feliz. Parece que foi isso. Depois o Majone veio ganhar com o Paulinho. Certo. E aí, então, que ali foi a nossa entrada, uma outra fase da minha vida. Mas ali tu estava só auxiliando. Cortando cabelo e apoiando. Mas a eleição do Sérgio Zangali eu acabei fazendo quase toda ela. O Sérgio não era muito de rua e muito de falação. E ele me mandava, eu era calçados metido. Era Nelice. Ele me dava a logística, calçado Nelice, que era dele e do Moroni. No começo, depois ficou só dele. E aí eu ali comecei daí pegar gosto e começar a picar, já tinha participado lá em Alpestre. E daí veio a eleição de 91. Aí em 91 eu perco minha mãe, que foi uma bancada grande. E aí o povo
queria que tivesse um candidato da região, e eu também defendia isso. E eu disse, não, vamos reunir aí, vamos fazer uma reunião, vamos pegar meia dúzia num bairro, meia dúzia do outro, e fizemos aí no centro. E eu tinha um amigo aí, que era o Bozó, Darcy Meotti, enfim, tinha uns quantos guris lá da região. E daí reunimos esse povo na sede do Brasil de Farroupilha, que é na frente do INS, do posto de saúde. E eu me atrasei porque o meu serviço ia até mais tarde. Quando eu cheguei lá, eram umas 8h30, 9h, o povo levantou de pé. E gritando, Iano, e eu candidato. Aí tu sentiu a política. E aí que eu senti que o troço estava pegando, mas o problema era a liberação da Terezinha também, né? Tem a política, tu tem que ter uma estrutura, uma logística. Claro. E eu apenas estava estruturando ali a minha vida, comprando um terreninho para fazer uma casa. E tive assédio do próprio PMDB, do governo. Veja bem, Graci. Eu fui procurado para mim arrumar um terreno com meu irmão, com o mapa na frente da minha, para me escolher o terreno e eu pagar como eu queria. E eu dizia, não quero. Eu quero me inscrever e quero entrar no sorteio. Olha só. Porque eu não aceito que depois vocês vão me cobrar e eu vou ter que apoiar vocês. Já sabia da Aí como funcionava. O doutor João Rosli e o advogado Irineu Berger estiveram na minha casa e o Irineu, muito sábio, um político muito malandro, me convenceu então que a melhor via era o PTB. E eu acabei aí indo para o PTB. E aí foi uma grande caminhada que eu tive uma grande sensação de conhecer um homem muito importante na minha vida. Dr. Jaime. Tem história, né? Esse tem história. Esse homem é uma pessoa... Então, mais uma água devagar aqui. Que eu tenho muito carinho. O Dr. Jaime, todos que a gente conversa, tem boas lembranças dele pelo líder que era e pela visão que tinha, né? E aí então ele me ajudou, o Dr. Jaime, aí fizemos uma nominata com a Geni. E aí concorremos, o Irineu fez aquela loucura, foi prefeito, candidato com o PTB sozinho, mas nós fizemos 2 vereadores, eu e a Geni. Geni Miller. E aí eu me elegi e fui para a Câmara. E aí que a coisa, o caldo começou a engordar. Era tudo no tempo do Paulo Schneider, inclusive. Eu e o Schneider elegeu. Schneider do tinha PT. Moroni, tinha Paulo Bach, tinha Dilson Molon, Sim, era uma Severino, Tomás Gressana. PMDB. Tinha uma turma boa do debate. A Câmara ainda era lá na prefeitura. E ali eu já comecei meio que me inteirar como é que funcionava a coisa, já meio que fiz anular a licitação, umas pavimentação dos dinheiro que veio de fora, com as empresas de Bento, dos companheiros, e já pedi uns pedidos de informação do combustível, que havia um imposto sobre 3% do IVVC, que era para transportes escolares e segurança pública, e fomos ver que estavam desviando dinheiro. Desviando a verba, não para o bolso. Isso, e desviavam para o bolso. Também? No bolso deles, claro. Também? Uma guia maior não entrava nos cofres do município. Começou a CPI ali uma época, né? Na época era tesoureiro, secretário da Fazenda, mas tinha o tesoureiro. E tinha máquina que era de 0 a 1000. E o cara estornava um númerozinho, estava 500 e botava 502. E depois, como é que era a malandragem que ele fazia? Ele estornava a maior. E como se fosse, eram uns 10, 12 mil. E aí depois alegaram que o tesoureiro lá ele tinha problema de sanidade mental. Foi arrumou um médico. Já morreu, né? Arrumou um médico em Porto Alegre. E aí eu dizia na Câmara que eu gravo esse sujeito aí, como é que ele nunca ficava louco, por contrário, para depositar mais pro povo, pro município. Só tirava. Dele. E aí começamos uma carreira, né, Gracir? Ali nesse meio tempo foi a grande caminhada que eu tive com a moradia, que era um compromisso com o meu povo, que vinham lá de fora. Tinha emprego, mas não tinha onde morar. Os terrenos que faziam na época do PMDB foi parado, o outro governo que veio não deu mais incentivo, e o pessoal tinha que morar. E aí nós começamos então a fazer as cooperativas habitacional, que foi um grande ganho, e que isso... Aí já é a época do Pascoal? Não, ainda na época do Paulinho, as cooperativas. Paulinho. E depois veio o Majone, não foi investido muito em termos de infraestrutura, mas cooperativas continuaram se fomentando, e a gente começou tendo contato. E daí quis Deus que em 2000 o Pascoal foi o prefeito e me convidou então para ser secretário da habitação, aonde demorou uns 4, 5 meses, levemos ferro. Levemos ferro que criou a Secretaria de Habitação, porque era para acomodar companheiro. Tá aí, os loteamentos, Monte Verde, Vitória, ali no América, União em Bemorar, enfim, condomínio. Fizemos regularização fundiária, mais de 3 mil lotes. Questão do Minha Casa Minha Vida, o PSH. Então fizemos uma revolução na moradia.
E criamos esse feito que foi a questão das cooperativas de interesse social, que está aí com mau uso, feito o que foi feito. Eu fico meio triste de saber que levantamos tudo isso, e as autoridades, diz que o Ministério Público fez intervenção, mas na prática, quem fez o delito, a coisa, estão aí passeando e a coisa continua como está, e a gente não sabe. Mas só que o coitado daquele cidadão que pagou com o sonho de ter a casinha própria, esse está frustrado, estão devolvendo o dinheiro e vai sobrar para meia dúzia de especuladores que querem ganhar dinheiro em cima das cooperativas. Então foi uma caminhada que tivemos aí, Gracinha, desculpa pela minha desabafo emoção, também. Eu sou muito emotivo normal, de falar, mas é uma vida pelhada. A gente, como diz, bebemos um pouquinho, comemos da massa que o capeta amassou, paguemos caro. Mas graças a Deus, com a retidão, não somos melhor que ninguém, não somos o dono da verdade. Mas uma coisa eu sempre disse para o meu povo: jamais eu vou envergonhar vocês por ter me atrevido a mexer no que não é meu. Então nunca se aproveitemos da coisa pública. Isso aí. E temos posicionamento. Muitas vezes as pessoas não gostam do Iano porque diz o que pensa. Não sou o dono da verdade, mas digo o que penso. E vejo que nas próximas eleições tem que ter a participação da população, e as pessoas de bem têm que começar a participar da política para nós não ter surpresas negativas que temos tendo nos últimos anos.